Recentemente saiu pela Netflix a continuação daquela bomba daquele filme do Pica-Pau de 2017, mas que conseguiu ser melhor do que o seu antecessor. Se bem que eu não sei se tinha como piorar e também não parecia ser uma tarefa muito difícil. E eu não vou me aprofundar muito em contar a origem desse personagem por aqui, até porque eu já fiz isso em um outro vídeo, que eu falo mais sobre a criação dele, sobre as suas primeiras aparições, e eu vou deixar esse vídeo no card na descrição. E esse vídeo de hoje vai ser um resumo desse filme sem grandes enrolações, então já curte esse vídeo, se inscreve no canal para ajudar a bater a meta dos 10 mil inscritos, e bora pra história! O filme já começa com uma piadinha do Pica-Pau se declarando pra uma pizza e tal, e depois de levar um susto com uma buzina, ele deixa essa pizza cair da árvore, ele fica pistolaço, e aí ele se depara com um grupo gravando um vídeo com uma galera, tipo uma live e tal, feita... tipo essas que acontecem pro YouTube, na roxinha e tal. E quando ele entende mal a fala do rapaz lá que tá streamando, falando sobre trazer 8 milhões de fãs pro local, ele fica insano, pistolaço, e decide se tornar o pior pesadelo dessa galera. Que é você? Seu pior pesadelo. Então ele começa a detonar com essa galera, destruir as coisas do lugar e tocar o terror com esse pessoal, deixando esse rapaz que estava sendo apresentador da gravação todo pistola e absurdamente destruído. Aí depois disso a gente vê o Pica-Pau lá na sala de um guarda florestal, conversando com ele e tal. Esse guarda diz que ele tem que parar com essas travessuras, mas o pássaro fica meio irritado e tal. E o guarda florestal diz que tem uma maneira de lidar com as pessoas que invadem da floresta, mas o ideal seria fazer isso trabalhando com os outros animais e não destruindo tudo e sendo completamente maluco como ele é. O guarda fala que o jeito autônomo que o Pica-Pau age causa muitos danos e mostra até um arquivo do pássaro que é enorme com todas as coisas ruins que ele fez nessa última semana. O guarda então fala pra ele que ele precisa sair da floresta porque todos os outros animais fizeram um abaixo-assinado. O Pica-Pau fica triste já que esse é o lar dele, coisa e tal. Então o guarda diz que enquanto ele não souber trabalhar em equipe, ele não é bem-vindo ali. Então andando pela rua, sem saber como fazer pra aprender a trabalhar em equipe, o Pica-Pau encontra um acampamento chamado Uhu, dedicado ao trabalho em equipe. E ele se anima porque ele tá confiante que vai aprender o trabalho em equipe ali, coisa e tal, e vai voltar pra casa e blá blá blá. E lá dentro ele encontra uma menina talhando algo na madeira, que é uma catapulta toda torta, toda errada, e ele começa a mostrar suas habilidades de talhar as coisas e tal. Aí ele faz o Picolino, sim, aquele pinguim fofinho maluco dos desenhos mesmo e tal, uma referência bem legal até que eu achei. Então ele conversa com a menina, ela mostra que não se sente lá muito especial nesse acampamento, e ela fala que quem faz as atividades do acampamento ganha medalhas que provam o trabalho em equipe. Ele não curte muito a ideia e tal, decide ir embora, mas ela fala que tá na hora do almoço e ele, esfomeado do jeito que é, se anima muito pra ir comer ali com a galera. No buffet, a dona do acampamento, que também é a mãe da menina, que aliás o nome dessa menina é Meg, eu esqueci de falar antes, diz que não são permitidos animais nesse refeitório. Ela também vai falando que o inspetor tá pra vir e que ela não quer ter que receber mais uma multa porque tem animal ali no acampamento e coisa e tal. E ela diz pra menina encontrar os amigos e se preparar pra uma coisa chamada Jogos Selvagens. Então a Meg sai desse local triste, o Pica-Pau leva um carrinho cheio de comida, sim, ele rouba a comida do refeitório, e ele conversa com ela sobre esses tais jogos, já que ele adora jogos, mas ela diz que essa é uma tradição do acampamento e é sempre uma perda de tempo e tal. Então o Pica-Pau ele atravessa uma linha que tinha ali no meio desse acampamento e lá aparece uma galera de um outro acampamento chamado Uha. A Meg então cai em uma armadilha deles quando ela vai na direção do Pica-Pau. Esse acampamento zoa ela, o Pica-Pau fica indignado que ela foi humilhada e não revidou e coisa e tal. Então o chefe dos Uha, chamado Zane, aparece e discute com a mãe da Meg, que aliás eu também esqueci de falar o nome dela anteriormente, o nome dela é Andy, que também é prima do Zane. E aí nesse momento nós vemos o lendário, o brabo, o absoluto, o Zé Curubu observando de longe, comemorando que o acampamento começou e deixando uma roupa de prisão pra trás. A cena então muda para um carrinho vindo, que na verdade é um inspetor que finalmente chegou, e vemos saindo desse carro esse inspetor, que simplesmente é o insuperável Leôncio Bolinha de Golfe. Bolinha de Golfe. Então o Pica-Pau já começa a zoar o Leôncio e tal, e quando o Pica-Pau e a Meg ficam sozinhos, ela explica que zoar o inspetor pode trazer problemas para a mãe dela, e que a briga entre ela e o Zane foi decidida por gerações lá dos seus antepassados e tal. Ela explica então o passado deles e tal, sobre a família
família, divisão de terras, coisas assim por causa de uma briga lá do passado. Por isso existem 2 acampamentos diferentes, dividido o terreno pelo meio, e por esse mesmo motivo os jogos selvagens existem. E nessa mesma conversa o Pica-Pau pega uma arma e a Meg fala que na verdade isso é um sinalizador e que isso serve pra chamar a equipe, sei lá o que aí a equipe apoia, vai responder o sinal, isso, aquilo, sei lá o que. Aí depois o Pica-Pau acaba mexendo com o extintor e é arremessado pra uma sala lá onde tem outros membros do acampamento, um grupo bem clichêzinho de nerds, aquele que é bom em matemática, a pessoa que curte videogames, o que gosta de explodir coisas, o que é fascinado por um tipo de animal específico, que nesse caso são aves, a gótica que gosta de ler e escrever coisas de terror, sinistras e tal, e claramente esse vai ser o nosso grupinho disfuncional protagonista da história. E aí no outro acampamento, vemos o Zane limpando vários troféus e do nada aparece o Zeca Urubu se apresentando como o novo cozinheiro e ajudante do Zane nesse acampamento. O Zeca então tenta convencer o Zane de tirar o outro acampamento das mãos da Andy, coisa e tal, ele tenta convencer que isso é uma boa opção. O Zane até fica um pouco pensativo, mas ele se demonstra um pouco sentimental, falando que a Andy gosta desse acampamento e coisa e tal, e no fim o Zeca ainda não consegue convencer ele. E aí depois a gente vê o Zeca no telefone falando com alguém, dizendo que tá infiltrado e que logo logo ele consegue tomar conta do terreno, porque lá tem um tesouro que ele quer encontrar e que depois de lidar com o acampamento ao lado, que são os Uhu, ele vai lidar com o Zane e a galera do Uhá. Então à noite a Andy fala que o Pica-Pau causou vários problemas e o Leôncio deu 24 horas pra tudo ser consertado. O pássaro diz que só precisa de uma medalha de trabalho em equipe que ele vai embora dali. Então ela fala que até pode dar uma medalha pra ele, mas ele vai ter que fazer por merecer. Então a partir da manhã seguinte, todos ali no quarto, incluindo o Pica-Pau, vão começar a treinar para os jogos selvagens. Então no dia seguinte o treinamento começa e vemos que o grupo é realmente bem disfuncional, não tem talento nenhum para provas físicas e para esse tipo de coisa, surpreendendo um total de 0 pessoas. Enquanto a criançada treina, o Pica-Pau pensa em uma maneira de fazer a galera se sair bem nos jogos, e de longe vemos o Zeca armando alguma coisa para atrapalhar e destruir esse acampamento, mas acidentalmente o Pica-Pau acaba sabotando o Zeca e vemos isso se repetir nos treinos em algumas provas e categorias diferentes, algumas vezes. E até que finalmente chegamos numa prova que é um pouquinho diferente. Essa prova é o Pique Bandeira, a única prova que o grupo gosta de verdade, porque eles podem criar maneiras diferentes de esconder a bandeira, criar sua base, eles usam ciência e tal, as coisas que eles realmente gostam pra poder criar essa base legal pra proteger essa bandeira. E aí nessa mesma cena a gente percebe que a Meg é a única que não conseguiu criar nada. E é claro que a protagonista humana da história ia ser a desajustada entre o grupo desajustado também. Se bem que ela já tinha até falado mais cedo que a galera tinha talento e ela nem tanto, então já era bem esperado esse tipo de coisa. E então finalmente tem uma cena que cai a ficha do Zeca que ele tem que se livrar do Pica-Pau antes de se livrar desse acampamento. O Zeca, disfarçando então, chama o pássaro do acampamento rival pra uma sala sozinho. E essa sala é aquela mesma sala que o Pica-Pau destruiu no dia anterior lá com o extintor, onde a galera tava jogando videogame. Então o próprio Zeca começa a destruir essa sala de novo, os 2 pássaros começam a brigar insanamente e tentando acertar o Zeca, o Pica-Pau vai destruindo ainda mais essa sala. O Zeca foge do local, então o Leôncio, a Andy e todas as crianças encontram o Pica-Pau com a sala destruída, falando que não tinha acabado, seja lá o que ele estava fazendo. Volta pra cá, Zequinha! Eu tô só começando! Não, Pica-Pau, você já terminou. O Leôncio fala que o acampamento vai ter que ser fechado e na divisa das terras, onde fica a estátua do seu grande antepassado e coisa e tal, a galera do Uhá aparece, o Pica-Pau tenta contar que foi o Urubu que está com esse outro time, mas ninguém acredita. Tudo parecia perdido, aí o Pica-Pau faz um discurso maluco e a Meg complementa e tal, que se os Uhu ganharem os jogos selvagens significa que eles merecem ficar ali na terra e ainda de quebra, o Pica-Pau convence o Leôncio a ser o juiz disso tudo também. E o grupo desajustado do Uhu tá triste porque eles têm pouca chance de ganhar e se eles perderem eles nunca mais vão poder ser um acampamento ali, mas então o Pica-Pau arma um super treino pra criançada e apesar de tudo eles não parecem muito animados, mas finalmente chega o dia dos jogos. Obviamente, surpreendendo um total de 0 pessoas, a galera do Uhu vai perdendo várias provas, ficando em total desvantagem no placar. Só que aí chega um momento em que o Pica-Pau fala uma coisa e a Meg motiva alguns membros do grupo a olharem as provas
provas de maneira diferente. Por exemplo, já começa com a menina do videogame enxergando todo o circuito que ela tem que fazer como um jogo virtual, assim como um VR. E aí essa menina que se intitula de deusa gamer finaliza o circuito de maneira absurda, batendo um recorde, sendo mais rápida que o outro time, surpreendendo todo mundo ali. E isso garante o primeiro ponto da equipe Uhu. E com essa vitória inédita pro acampamento Uhu, o grupo fica muito feliz, fica mais entrosado, fica super animado, começa até a brincar de guerra de comida, se divertir e tal, se livrando daquela tensão e daquele medo que eles estavam antes. Inclusive, a Andy também entra na brincadeira. Então, depois os jogos continuam e a galera do Uhu vai encontrando maneiras de colocar os seus talentos para poder superar cada prova. Como o menino da matemática fazendo um super cálculo ali para se manter montado no javali numa prova que é tipo um touro mecânico, mas é um javali amarrado numa corda com a galera puxando, e ele bate o recorde ali ficando mais de meia hora. O menino das bombas também utiliza o conhecimento mecânico dele para fazer um tiro com uma batata voar longe pra caramba, batendo outro recorde. Mas aí chega uma pessoa do outro grupo que desanima a Meg, falando que os amigos dela têm habilidades, mas ela só tá no parque porque a mãe dela é a dona do acampamento. E o Zack então percebe que os Uhu estão vencendo cada vez mais e ele começa a sabotar as provas seguintes. A Meg segue motivando a equipe, ajudando eles a entender os paralelos entre os seus conhecimentos, seus talentos e as provas que eles têm que superar. O rapaz que tem conhecimento em pássaros acaba entendendo o obstáculo como uma árvore e segue como um pássaro, subindo ali a escalada, superando o próprio medo de altura. Mas ele não consegue chegar no final porque ele escorrega no óleo que o Zeca colocou ali nas pedrinhas. E mesmo perdendo a prova, o grupo diz que o rapaz teve uma vitória porque ele superou o medo de altura, mostrando que eles são ainda mais unidos. E eles começam meio que a imitar ele ali, pulando, fazendo os barulhos de pássaro, como um grupo completamente maluco ali, mostrando como eles realmente estão bem entrosados. E assim as provas vão seguindo, o Zeca vai sabotando, os Uha ultrapassam por 2 pontos do grupo Uhu, e o grupo chega à conclusão que precisa ganhar as próximas 2 provas para poder vencer os tais jogos. A Meg outra vez motiva os membros do seu grupo e eles vencem essa penúltima prova, que seria a prova antes daquela prova da bandeira, que vale 2 pontos e garantiria que eles iriam virar o jogo de novo. E aí a gente chega na última noite, antes da última prova, o Pica-Pau fica estranhamente irritado com a possibilidade de ganhar medalha e ir embora dali. Ele sai do quarto muito pistola e a gente vê lá que ele tá triste de ir pra casa, só que ele não entende muito bem porquê, e ele não quer aceitar que ele tá tendo sentimentos por essa galera e tal. E aí depois ele escuta o Zeca falando no telefone sobre o seu plano maligno. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E acidentalmente derruba umas panelas fazendo bastante barulho. O Zeca prende o Pica-Pau no freezer de uma maneira que ele não consegue sair mais. No dia seguinte, o grupo dos Uhu se sente desmotivado sem o Pica-Pau presente lá com eles, porque ele não apareceu, já que, se você se lembra, ele tá preso em um freezer. E quando os grupos começam a se preparar para a prova da bandeira, os Uhu percebem que a sua base tá completamente destruída. É claro que a gente que tá assistindo sabe que foi o Zeca sabotando e ele destruiu tudo que eles construíram durante a noite e tal, mas eles ficam completamente desolados sem entender o que aconteceu. Então o entregador do Zeca, que é o cara que tá levando aquelas armas, as coisas para ele sabotar e tudo e tal, abre esse freezer, acaba libertando o Pica-Pau acidentalmente. O Zeca então vai até a cozinha e fica tentando impedir que o Pica-Pau fuja de lá. E eles entram em uma perseguição e uma batalha lá dentro. Enquanto toda essa treta tá rolando, a última prova começa. Os Uhu decidem deixar a bandeira bem vulnerável para enganar os Uha, e assim eles criam várias armadilhas invisíveis para confundir o outro time. E eles vão fazendo esse plano enquanto a briga entre o Zeca e o Pica-Pau se estende ainda mais, mas o Pica-Pau acaba sendo pego e ele enxerga o sinalizador. E enxergando esse sinalizador, ele lembra do que a Meg falou lá no começo do filme, que o sinalizador é usado quando se está com problemas, que isso serve para pedir ajuda e que a equipe sempre vai ajudar. Então a Meg tenta pegar a bandeira oponente, chamando a atenção de quem tá guardando a base dos Uha. E assim todo o resto do acampamento Uhu vem correndo pegar a bandeira dos oponentes. Só que antes de levar a bandeira para sua base, o sinalizador é disparado e a Meg diz que sabe que é o Pica-Pau que disparou e que quando o sinalizador é disparado, a equipe responde, mesmo que isso signifique que eles desistam da prova lá da bandeira. O grupo então chega na cozinha dos Uha, onde o Zeca tá tentando
tentando assar o Pica-Pau. O Zeca se distrai, assim o Pica-Pau o derruba e o amarra e coisa e tal, deixando ele imobilizado, acreditando que tá tudo bem. O Pica-Pau então percebe que a equipe desistiu dos jogos por ele se emociona e assim mostra pras crianças a sala com os planos do Zeca, com todas as armas, com todas as coisas que ele pretende fazer. O Zane e a Andy percebem que foram manipulados e descobrem da existência daquele tal ouro nas terras que eles acreditavam até então que era só uma lenda e coisa e tal. Então eles juntam pedaços dos mapas de cada lado junto com o mapa que o Zeca tinha em mãos. E no meio dessa descoberta deles, o Zeca se liberta, prende todos na sala e vai cavar o ouro que está debaixo da estátua. E então, usando o extintor de incêndio, o Pica-Pau consegue atravessar o teto, assim como aconteceu no começo do filme, que ele destruiu parte da sala lá. E assim ele consegue mexer nos cabos e tal, e consegue abrir as portas que tá trancando a galera. Todo mundo se liberta, vai atrás do Zeca, que já tá subindo em um helicóptero com um baú. O Pica-Pau voa até o helicóptero, começa a brigar com o Zeca lá dentro, enquanto as crianças tentam soltar esse baú, mas eles não conseguem e um prego prende nos shorts da Meg, fazendo ela subir com o baú enquanto o helicóptero voa cada vez mais alto. O Pica-Pau então desiste de lutar com o Zeca e vai ajudar a Meg a se soltar antes que tivesse alto demais, conseguindo salvar a menina. O baú então acaba acertando o Pica-Pau pelas costas, ele acaba apagando e caindo dos céus, e o Zeca então consegue fugir com seu cúmplice e o baú do tesouro. Depois de um tempo, o Pica-Pau acorda e, irritado, ele começa a bicar a estátua, porque ele tá muito pistola. Assim, a estátua começa a descascar, soltando uma luz dourada de dentro, e eles percebem que na verdade a madeira da estátua tá cobrindo o verdadeiro ouro, e que na verdade dentro do baú que o Zeca roubou estão várias e várias pedras fazendo peso só pra enganar a galera que tá tentando roubar esse ouro mesmo. E na estátua de ouro tem uma mensagem esculpida, uma mensagem que diz que se o pessoal conseguiu encontrar essa estátua, conseguiu encontrar o ouro, então eles realmente trabalharam em equipe e fizeram o que o antecedente dessa família esperava deles. E nessa mensagem diz que esse antepassado, que eu chamei de antecedente provavelmente o filme todo e tá errado, considere antepassado todas as vezes que eu falei antecedente. Bom, voltando, nessa mensagem diz que o antepassado teve a ajuda do seu melhor amigo, o vovô Pica-Pau. Sim, tá tudo ligado. O Zane e a Andy então se acertam pra valer, a divisão do terreno é removida, o ouro é utilizado pra fazer um grande acampamento chamado Uhu-Ha, e todos ganham a medalha de trabalho em equipe, incluindo o próprio Pica-Pau. E lembrando de quando conheceu a Meg, o Pica-Pau junto com as outras crianças constroem uma catapulta pra arremessá-lo de volta pra floresta. No caso, a Meg tava tentando fazer a catapulta lá no começo do filme, mas estava fazendo da maneira toda errada. E se despedindo da criançada, dizendo que vai se encontrar com eles no próximo verão, o Pica-Pau volta pra casa caindo lá no escritório do guarda florestal, dizendo que agora ele sabe trabalhar em equipe, mostrando a medalha. E é dessa maneira que o filme acaba, mas a gente tem uma cena que rola durante os créditos. Nessa cena a gente vê o Zeca e o cúmplice dele no chão em frente a várias viaturas da polícia, ou seja, ele se deu mal de novo. Como a ideia desse vídeo é ser um resumo mais rápido e não uma análise em si, eu só queria dizer que eu achei esse filme muito mais legal que o primeiro, não achei ele nada espetacular, acho que seria melhor se fosse todo em animação, mas o elenco das crianças tem seu carisma, o filme tem seus momentos divertidos, a história até que é bem amarradinha, apesar de suas soluções super simples e fáceis e até que meio preguiçosas às vezes. Eles miraram no clichê do grupo desajustado que enfrenta um grupo mais forte e eles usam a inteligência para superar os desafios. Isso foi um acerto maneiro, porque antes um clichê legalzinho e relativamente bem executado do que inventar muita coisa, querer ser muito complexo e não conseguir fazer nada. Se eu fosse dar uma nota pra esse filme, provavelmente eu daria um 5, o que é muito melhor do que o filme anterior, que eu acho que eu daria um 2 ou um 3, justamente por esses pontos que eu apresentei aqui, que funcionam bem melhor do que no outro filme. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa review que é um pouco mais rápida. Eu quero produzir mais vídeos nesse estilo, com uma review um pouco mais rápida e tal, um resumão direto ao ponto, uma conclusão super simples, uma introdução rapidinha só para contextualizar o que está acontecendo. E é isso aí então, deixem seus feedbacks se vocês querem mais vídeos nesse estilo, deixem aí filmes, desenhos, séries que vocês querem ver nesse canal, tanto nesse estilo quanto no estilo de análise mais aprofundada que eu costumo fazer. Então era isso o vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, até a próxima, fui!